Audiência pública para avaliação das metas e resultados fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas, uma gestão de responsabilidade do senhor Litercílio Nunes de Oliveira Júnior. Senhoras e senhores, este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do município de Brotas de Macaúbas durante o segundo quadrimestre do exercício de 2020, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o orçamento fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. A avaliação das metas e resultados fiscais do segundo quadrimestre de 2020 será dividida em 4 etapas. A primeira, vamos avaliar as receitas orçamentárias, a segunda, as despesas orçamentárias, a terceira, os resultados fiscais e, por último, os índices constitucionais e legais. Nas receitas orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020 prevê uma arrecadação total de R$ 38.863.100 para todo o exercício de 2020. Ao final do segundo quadrimestre, que compreendem os meses de janeiro a agosto de 2020, a arrecadação do município de Brotas de Macaúbas foi de R$ 23.743.978,28, que representa 61,10% do total previsto para todo o exercício. Nesse mesmo período, no exercício de 2019, para efeito de comparação, a arrecadação do município, de forma percentual, foi equivalente a 70,19%. E agora, em 2020, 61,10%, sendo que é no mesmo período. A receita é dividida entre receitas correntes e receitas de capital. As receitas de capital são as receitas de investimento, provenientes de operações de crédito ou de convênios firmados com a União e com o Estado. E as receitas correntes são as receitas para a manutenção do município. O município arrecadou de receitas correntes até o segundo quadrimestre um montante de R$ 25.369.789,43. E de receita de capital, o total de R$ 663.767,25. É importante frisar que as receitas tributárias, que são as receitas de arrecadação do próprio município, até o segundo quadrimestre foram de R$ 1.799.934,15, que representa 93,99% do total previsto para todo o exercício. Portanto, o município vem superando a sua meta de arrecadação de recursos próprios. Nas despesas orçamentárias, a lei orçamentária prevê o mesmo valor de despesas que ela prevê na receita, portanto, um total de R$ 38.863.100. Ao final do segundo quadrimestre, o município realizou de despesa o montante de R$ 20.590.356,89, que representa 52,98% do total previsto para despesas no exercício. No mesmo período, no exercício de 2019, a despesa realizada havia sido de 67,72% do total orçado. Assim como na receita, a despesa também é dividida por despesas correntes e despesas de capital. Então, ao final do segundo quadrimestre, o município realizou um total de R$ 19.091.604,72 de despesas correntes, sendo apenas com pessoal e encargos sociais, o total de R$ 9.800.643,33. E nas despesas com capital, o município realizou um total de R$ 1.498.752,13, sendo um total de R$ 1.406.140,36 apenas com os investimentos, que foram as obras realizadas pelo município. As despesas até o final do segundo quadrimestre foram liquidadas por secretaria da seguinte forma: Câmara Municipal, pouco mais de 851 mil. Gabinete do Prefeito, pouco mais de 406 mil.
Secretaria Municipal de Administração, pouco mais de 943 mil. Secretaria Municipal de Finanças, pouco mais de 509 mil. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, pouco mais de 7.486 mil. Secretaria Municipal de Assistência, pouco mais de 624 mil. Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, pouco mais de 1.045 mil. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, pouco mais de 384 mil. Secretaria Municipal de Saúde, pouco mais de 5.388 mil. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, pouco mais de 2.232 mil. E Secretaria Municipal de Transporte, pouco mais de 718 mil. Nos dando um total geral de despesas liquidadas por secretaria até o final do segundo quadrimestre de 2020 de R$ 20.590.356,89. Passaremos agora para a apresentação dos resultados fiscais. Começando pelo resultado orçamentário, que demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre a receita orçamentária deduzida das despesas orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos um superávit, que são as receitas maiores que as despesas. Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o déficit orçamentário, despesas maiores que as receitas. Para apurar o resultado orçamentário, foram considerados os valores da receita arrecadada, bem como os valores da despesa liquidada até o segundo quadrimestre do exercício de 2020. Conforme o gráfico apresentado, podemos observar que ao final do segundo quadrimestre, o município de Brotas de Macaúbas obteve um superávit orçamentário, portanto, receitas orçamentárias maiores que as despesas orçamentárias, o que demonstra uma responsabilidade do gestor, uma vez que não vem comprometendo o orçamento do município mais do que o município arrecada. Então, o município vem realizando primeiro a captação de recursos para depois se comprometer orçamentariamente. Portanto, ao final do segundo quadrimestre, o município teve de receitas totais um montante de R$ 23.743.978,28 e de despesas totais um total de R$ 20.590.356,89, nos dando resultado orçamentário positivo, ou seja, um superávit orçamentário de R$ 3.153.621,39, como já dito anteriormente. Resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas primárias. Despesas não financeiras do governo. Exclui-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. Superávit primário é a indicação do quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Já um déficit primário indica exatamente o contrário, ou seja, indicam a parcela de aumento da dívida do ente no período. Portanto, obter um resultado primário positivo é um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada. Conforme o demonstrativo, podemos ver que o resultado primário do segundo quadrimestre do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Brotas é positivo, ou seja, um superávit, no valor de R$ 3.225.967,32, que demonstra que o município vem mantendo a dinâmica da dívida pública controlada. É importante frisar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 previa um déficit do resultado primário em R$ 24.323,57. Resultado nominal está relacionado ao aumento ou diminuição do endividamento. Corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final de um período e o saldo da dívida fiscal líquida do período anterior. Caso o resultado seja positivo, indica uma diminuição do saldo da dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica um aumento do saldo da dívida. Conforme o relatório de demonstração, podemos verificar que o resultado nominal do município ao final do segundo quadrimestre é um resultado positivo, indicando uma diminuição no saldo da dívida ao final do segundo quadrimestre.
Dívida consolidada. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operação de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. A apuração da dívida consolidada quadrimestralmente visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da federação e verificar os limites de endividamento do que trata a legislação e outras informações relevantes. Conforme o quadro de demonstração, ao final do exercício de 2019, a dívida consolidada do município era de R$ 3.289.547,48 e ao final do segundo quadrimestre passou a ser de R$ 2.296.935,71, sendo toda essa dívida referente às contribuições previdenciárias e sociais, que são os parcelamentos para com o INSS. Então, a nossa disponibilidade financeira, que é a disponibilidade de caixa bruta do município, somada aos restos a pagar e os demais haveres, nos dá uma disponibilidade de R$ 6.492.422,42. Portanto, a dívida consolidada do município, ela aparece aqui negativa, justamente porque o município, se utilizassem da sua disponibilidade de caixa, poderia quitar todo o débito e ainda assim ficar com saldo financeiro. Portanto, o Senado Federal determina que o município pode se comprometer até 120% da sua receita corrente líquida com o endividamento. Neste caso, o percentual de endividamento do município de Brotas de Macaúbas com base na receita corrente líquida, ele é inclusive negativo, que é menos 14,21%. Portanto, o município hoje, com base na sua disponibilidade de caixa, se ele fosse utilizar a sua disponibilidade para quitar todo o débito, o município não teria nenhuma obrigação de dívida para cumprir futuramente. Porém, o parcelamento são por diversos anos e deve ser pago conforme está estipulado no seu contrato. Índices constitucionais e legais. O governo não possui total liberdade no uso dos recursos públicos. A separação dos poderes, o equilíbrio orçamentário e o endividamento vinculado em determinadas áreas fundamentais são limitadores da atuação governamental. Além dos limites fiscais previstos na Lei de Diretriz Orçamentária, como veremos a seguir, há limites constitucionais e legais que a gestão precisa cumprir durante a aplicação dos recursos públicos. O primeiro limite que vamos ver é o da despesa com pessoal, onde a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 20, inciso 3, e a linhas A e B, determinou que a despesa com pessoal do município não poderá exceder o limite de 60% da sua receita corrente líquida. E definiu para a esfera municipal uma divisão, que ficou sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Esse percentual é apurado dividindo a soma das despesas com pessoal no mês em curso mais os 11 meses anteriores, pela receita corrente líquida do mesmo período. Nos últimos 12 meses, o índice da despesa com pessoal do Poder Executivo de Brotas de Macaúbas ficou em 50,78%, atendendo ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, a receita corrente líquida do município ao final do segundo quadrimestre foi de R$ 36.572.687,44 e a despesa total com pessoal de R$ 18.550.752,95, representando 50,78% da receita corrente líquida, portanto, abaixo do limite determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo aí a este índice constitucional. Próximo indicador é o índice da saúde, onde a emenda constitucional número 29 de 2000 determina
que o município aplique no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos e transferências nas ações de saúde pública. O município de Brotas de Macaúbas, até o mês de agosto de 2020, aplicou R$ 2.253.207,08, valor equivalente ao percentual de 16,58% da arrecadação dos impostos e transferências no período. Esse índice é superior ao constitucionalmente exigido. Então, quando a obrigação do município até o final do segundo quadrimestre seria de aplicar R$ 2.038.713,50, o município aplicou R$ 2.253.207,08, uma aplicação superior ao mínimo exigido, atendendo ao índice da saúde. Já na educação, o artigo 212 da nossa Constituição Federal determina que o município aplique no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento da educação. O município de Brotas de Macaúbas, até o mês de agosto de 2020, aplicou R$ 6.828.780,18, valor equivalente ao percentual de 25,74% da arrecadação dos impostos e transferências no período. Esse índice é superior ao constitucionalmente exigido. Como podemos ver, o valor obrigatório de aplicação era de R$ 6.632.814,78 e foi aplicado até o final do segundo quadrimestre um montante de R$ 6.828.780,18, representando 25,74% de aplicação, portanto, atendendo à exigência também do índice da educação. Uma outra aplicação obrigatória é a do Fundeb, onde, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição, os municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental. Sendo que o artigo 22 da Lei 11.494 de 2007, que é a lei do Fundeb, determina que no mínimo 60% dos recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais do magistério, ou seja, em professores e efetiva regência de classe. Até o mês de agosto, o município de Brotas de Macaúbas aplicou o percentual de 86,49% das receitas recebidas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, sendo esse percentual muito superior ao exigido. Assim, o município vem atendendo ao artigo 22 da Lei 11.494. Quando a aplicação obrigatória deveria ser de R$ 3.314.722,41, o município aplicou até o final do segundo quadrimestre o total de R$ 4.777.902,08, representando 87,49% do total da receita bruta recebida pelo Fundeb. Então são essas as nossas informações referentes à avaliação das metas e resultados fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas. Nos colocamos à disposição através do e-mail tesouraria.brotas@gmail.com e agradecemos a todos pela atenção.